Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Fora das obras psicografadas, existiria algum trabalho reconhecido que possa atestar que a vida continua além da morte? Desde os primeiros anos da década de 70, no século XX, começaram a surgir trabalhos que, se devidamente conhecidos, demonstram esse fato. Um dos mais conhecidos é o resultado das pesquisas do médico psiquiatra norte-americano Raymond Moody Jr., intitulado Vida Depois da Vida. Nele propõe a expressão EQM, ou experiência de quase morte, resultado de 200 casos pesquisados por ele de pessoas que foram consideradas mortas e retornaram à vida em seguida, natural ou artificialmente. Outros trabalhos surgiram na mesma linha, mas há um caso que virou clássico no campo das chamadas EQMs, ou seja, experiências de quase morte. Aliás, contar sua própria experiência foi ideia que o psiquiatra George Ritchie teve para auxiliar seu paciente diagnosticado como portador de carcinoma nos pulmões, com metástase para o cérebro, o que prenunciava pouco tempo de vida. Procurado por ele meses antes com um quadro de depressão profunda que, aliado à tosse seca, o fumar ininterrupto durante as sessões, fizeram-nos sugerir-lhe um exame físico completo, que revelou o problema, por sinal, inoperável. Vencida a resistência inicial, George começou a relatar o fato que acabou de entrar nos anais da história da medicina, por ser único no mundo, o que levou a ser submetido a uma verdadeira inquisição na Universidade de Virgínia, para que pudesse concluir sua formação em psiquiatra. Na ocasião da sua surpreendente vivência, 21 anos, era um jovem alto e magro, cheio de idealismo sobre vencer a guerra contra os nazistas. Por essa razão, saíra de Richmond, em Virgínia, sua terra natal, para o acampamento Berkeley, em Abilene, no Texas, onde em torno de 250 mil homens estavam sendo treinados para entrarem na guerra contra Hitler. Na verdade, o acampamento era uma cidade de barracos de madeira estendendo-se pelo deserto texano. Tempestades de pó, chuvas, lama, vento e, por fim, 3 meses depois, frio de 10 graus abaixo de zero, resultaram para ele, a princípio, numa dor de garganta acompanhada de febre, que o recolheram no dia 11 de dezembro ao estaleiro, como era chamado o hospital da base. O hospital era algo da ordem de 5.000 leitos, ocupando mais de 200 construções em madeira, baixas, todas entrecortadas por corredores. Isolado em área apropriada pelo seu estado febril, mantinha fixa a ideia de que no dia 18, de folga, pegaria o trem de volta para sua cidade, a fim de visitar seus familiares. Mantido até o dia 17 em observação, foi transferido para a recuperação. Após o termômetro mostrar que a febre cedera, pôs-se a imaginar o quanto seria bom regressar à sua casa por ocasião do Natal, mesmo que por alguns dias. A última medição de temperaturas, contudo, fez com que o removesse novamente para o isolamento, onde, amargurado pelas conjecturas, com a viagem que começava a se frustrar, tossiu miseravelmente durante toda a noite. Somente na manhã do dia 19 acompanhou melhoras, voltando à ala de recuperação e muito agitado após acompanhar companheiro de quarto ao cinema da base, sentindo-se febril, ingeriu alguns medicamentos obtidos com um contínuo de serviço e adormeceu. A perturbação com o aumento anormal da febre, a escarradeira onde cuspia e expelia pela tosse, a ida em maca ao setor de raio-x,
o clique da máquina, um zumbido que aumentava continuamente. A lembrança de haver sentado sobressaltado no leito do cubículo minúsculo para o qual foi devolvido, a ideia fixa de haver perdido o trem, o desaparecimento de seus pertences, a constatação de ver um jovem de cabelos curtos e castanhos, deitado imóvel no leito ao qual acabara de sair, era algo esquisito de se pensar. Os acontecimentos que se seguiram o deixaram estupefato. No corredor que interligava as enfermarias, viu um enfermeiro ignorar seus berros, vindo em sua direção sem diminuir o passo e ultrapassá-lo, ignorando um esbarrão que não aconteceu. Sentiu-se a seguir do lado de fora das instalações em que se encontrava, correndo velozmente como nunca fizera, sem as impressões de frio ou calor. Via as copas de alguns arbustos deslocando-se celeremente sobre o deserto frio e deserto. Mentalmente, iniciara antes de se alistar curso preparatório de medicina, negando o que estava acontecendo. A visualização de uma cidade passando sob ele, feito relâmpago. Um rio extremamente largo abaixo de si, a sensação de estar suspenso a mais ou menos uns 15 metros de altura. A tentativa frustrada de pegar a maçaneta da porta, como se tocasse em algo rarefeito. De um bar em cidade desconhecida em que se viu parar. A incredulidade, a volta ao hospital refazendo o trajeto anterior ao pensar no rapaz que vira sobre a cama. A identificação dos ambientes bem conhecidos desde 10 dias antes. A busca aflita pela localização daquele que vira sobre a cama. A identificação em leito na sala do raio-x do anel que lhe pertencia na mão de alguém cujo corpo estava coberto por um lençol, tendo apenas os braços descobertos. Foram os primeiros momentos da aterrorizadora, intensa, surpreendente e rica vivência de Jorge. Saberia depois, através dos registros hospitalares, foi considerado morto. E quando começava a ter seu cadáver preparado por um auxiliar para sepultamento, movimentou a princípio um dos braços e retornou à vida. 9 minutos apenas haviam se passado, mostrando que a variável tempo na dimensão em que esteve é realmente muito diferente da realidade em que vivemos. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.